uma névoa, né, tanto política, econômica e cultural, que nós não conseguimos resolver. Não pela mobilização da esquerda e nem a direita está conseguindo, ainda não constituir um bloco forte para nos vencer. Então, uma das perguntas, né, que eu gostaria de fazer, essa espetacularização dessa desordem que se comentou, e aí uma ausência de programas sociais mais nítidos entre esquerda e direita, pode inverter não o programa de espetacularização, mas inverter enquanto a contradição que tem dos programas sociais e do que o PT propõe. Então, se há uma distância e se há um movimento de tentar unificar, essa correlação de força ainda não é dada. E aí eu acho que aí nós podemos incidir. E aí a pergunta é se nós vamos ter ou não essa capacidade e adaptabilidade de a gente conseguir reverter isso. Estudos de eleições anteriores, talvez, eu não sei se tem desenvolvido, mas anteriores até mesmo a esse período áureo, digamos assim, do PT, né, de 2002 até 2000, a partir de 2005, né, que o PT sai fortalecido da crise do mensalão, e era bom dizer que era do PT, né, era positivo, assim, muitos deputados, enfim, candidaturas se beneficiaram, né, de uma visão positiva sobre o PT. Como que aí hoje, né, se você tem dito que está muito complicado as eleições do PT, as eleições municipais, no sentido assim, né, a imagem do PT está negativa, o percentual de pessoas que se identificam com o PT diminuiu, mas antes da eleição do Lula, eu tenho uma sensação, né, não tenho nenhuma certeza, não pode ser mais senso comum, mas eu tenho a sensação de que a imagem do PT também não é necessariamente boa, né, mas por outros motivos. Por um motivo assim, o PT é radical, de esquerda, vai desestabilizar o país, não sei o quê. Então assim, como que era antes da eleição do Lula, né, a imagem do PT e hoje, por motivos diferentes, mas será que hoje é pior, está relacionado ao PT ou não, assim, né? Enfim, essa questão, se a rejeição antes e agora, embora por motivos muito diferentes. Os nossos governos, quem mais ganhou foram os mais pobres, os miseráveis, que mais ganharam, e a elite. Então, a classe média foi que menos ganhou no nosso governo. Ela ficou deixada de lado. Então, e se a gente for observar nessas manifestações aí dos coxinhos e tudo, a grande maioria é classe média. Tem gente da grande elite aí, no meio dessas manifestações da direita, mas a grande maioria é classe média. Então acho que foi um erro esse discurso de classe média. Acho que esses miseráveis, né, esses 40 milhões de pessoas, falam, se tivessem organizado esse pessoal estava na rua defendendo. Porque quando a gente ia para a Praça da Liberdade, por exemplo, eu lembro as turminhas lá das minhas filhas, que estudou com o ProUni, com o Enem, estava lá, né, muito coxinha lá, com o ProUni, pessoas que fizeram faculdade pela primeira vez, mas que não estavam lá defendendo o judeu, estavam exatamente pedindo impeachment da Dilma. Né? A outra coisa, mais diretamente a professora, na questão, concordo com a senhora que a mídia, a imprensa, sempre teve contra o PT, né, na novidade. Né, desde 89, Rede Globo e tal, nós sempre disputando contra a mídia. Mas eu acho que a partir, acho que do segundo, não sei, mas a partir do segundo governo Lula, a oposição ela ficou, o PSDB, a oposição não deixou de existir oposição organizada. Esse cara desnorteado. Porque eles foram perdendo a eleição e ficaram sem programa, ficaram sem o que apresentar para a população. O que eles tinham de novo para apresentar? Nada, só bater e falar nova. Então, acho que a mídia, ela assumiu o papel de ser a oposição no Brasil. Né? Porque uma coisa é a mídia nunca dá o papel, combater o PT, falar mal do PT, isso é normal, nós estamos acostumados com isso. Mas assumir o papel da oposição de fato foi o que ela fez nesses últimos anos, eu acho. Moraes, por exemplo, na América Latina,
está sendo tido como um governo que conseguiu não fazer o presidencialismo de colisão, né? E ele fez um governo consolidado nas bases sociais. E o PT fez um presidencialismo de colisão aqui, né? Que foi, eu acho, um grande erro e nós estamos pagando isso, o preço disso agora. Será que para corrigir isso, nessas próximas eleições municipais, a gente não teria que retomar essa estratégia, né, de presidencialismo, de colisão com as bases e não com os partidos, né? Porque eu vejo a lógica do partido ser ainda colocada em termos assim, de gabinete e não de base, né? Por mais que o discurso seja, a gente tem que voltar para as bases, não ocorre, né? Como fazer isso? E o segundo seria o seguinte, me assim, assustou a internet ser o campo da direita. Não sei se é porque a gente que está na internet só conversa com a esquerda, gente. Eu achei que a internet fosse o campo da esquerda. Né? Então eu entendi que a internet fosse um campo da esquerda. Interessante você ter trazido o que é da direita. Então o PT está disputando as mídias errado. E a TV é um campo da esquerda ainda, né? Pelo menos das nossas bases sociais, não vou falar da esquerda. A TV em termos de pronunciamento, né? Eu não assisto TV, né, tal, mas a gente tem uma base social que assiste TV pra caramba. Então, assim, isso me deu assim, um estalo aqui quando você falou, pô, por que a Dilma vai fazer um discurso na hora que ela tem a força de estar dentro da TV, publicamente, com medo da panelada, e aí ela vai fazer um discurso na internet, onde a maioria é de direita, né? Eu acho que a gente vai ter que rever isso também. Tem um artigo do Walter Pomar, né, que coloca bem isso, de como que a gente está fazendo os políticos capitulando assim para a direita. E eu fico pensando qual que é a relação que vai ser essa disputa eleitoral aqui, as disputas eleitorais municipais nesse futuro do PT. Porque a gente tem, assim, uma visão, pontos de vista claros. A gente pode muito bem se tornar um partido eleitoral tradicional, sabe? Fazendo concessões, sendo um visto do PMDB, ou então disputar o imaginário da cidade, né? Disputar a esperança e ter um candidato bom, que nem a gente tem um bom pré-candidato, que é o Rogério, como a gente poderia ter outros, né? Que eu espero que o Patrus se coloque assim, para ser pré-candidato também, e disputar a cidade. Porque a pior coisa que pode acontecer, assim, a única coisa que é pior que igual para mim, é o PT deixar de ser referência da esquerda na cidade. E aí a minha pergunta é, qual que é a influência dessas disputas municipais nesse futuro do PT? Que o Haddad, por exemplo, é alguém que resgata os primórdios do PT, na minha opinião, com as políticas públicas que ele faz. Mas será que a gente vai ter outros candidatos assim, ou será que o PT vai seguir em direção, né, não a morte enquanto partido, como a Mara já falou, mas a morte enquanto um partido que representa de verdade a esquerda? Né? Nós estamos agora diante de uma situação também difícil. O PMDB está com o pé atrás com o PT, porque o Pimentel não chamou o PMDB para conversar. O Pimentel recebeu o Márcio Lacerda. E começa a se especular que o Pimentel estaria reconstruindo uma aliança com o Márcio Lacerda e que deixaria o PT na mão. Felizmente, o PT está se movimentando em torno de uma candidatura na cidade de Belo Horizonte. Tomara que nós consigamos reverter essa tendência do governador e termos candidato em Belo Horizonte, ainda que seja para perder. Se nós não tivermos candidatura aqui esse ano, nós teremos muita dificuldade de disputar efetivamente a hegemonia nessa cidade. Então, assim, e nessas alianças que a gente está vendo, muitos boatos que o Pimentel está construindo, o próprio, parece que tem o nome do Josué aqui para ser o candidato em BH, pelo PMDB, eu tenho medo aí, pelo que acho que o Alexandre falou, de o PT ele perder a referência da esquerda e esse eleitorado que ainda é de esquerda, ele passar, por exemplo, um partido como o PSOL, por exemplo, conseguir fazer um debate melhor. Por exemplo, quando a gente tiver essa onda
da extrema direita aparecendo, por exemplo, o Betinho Paz do MBL está começando a ficar forte, os caras atacando mesmo o direito dos negros e tal. E que o PT ele não consegue se posicionar até em defesa dos negros, ou quando vai fazer, só faz defesa porque o governo Lula e tal, fica só nesse debate, e não consegue se posicionar mesmo como uma esquerda realmente do lado dessas classes. Eu fico com medo desses outros partidos tomar esse espaço do PT e empurrar o PT para o centro ou para a direita. Então, assim, porque o próprio PSDB ele foi tanto empurrado para a direita quando o PT assumiu o poder. Ele tinha uma linha um pouco mais centro, social-democracia, segundo o partido deles. Então, ter esse meio de um partido como o PSOL, por exemplo, começar a aglutinar o setor da juventude e ir empurrando o PT para o centro. Eu queria saber a avaliação de vocês sobre isso.